Diretamente do setor cultural da Embaixada de Angola na Alemanha, vamos estar à conversa com o professor doutor Adlésio Agostinho, que é angolano e muito jovem, por sinal, que apresentou também aqui na Embaixada a sua última obra literária até o momento, intitulada Manual de Direito Processual Constitucional, e que, dentre as várias formações acadêmicas que acarreta, concluiu também recentemente um pós-doutoramento em Direito Público e Comparado pela Universidade Humboldt, que é uma das mais renomadas da Alemanha e, quiçá, da Europa. É sobre esta última que iremos falar aqui hoje. A vossa atenção, por favor. Acredito que seja o primeiro angolano a alcançar tão grande nível, correto? Muito bom dia, Catarina, muito bom dia, telespectadores. No que concerne à área do direito público, direito constitucional, claro que faço o percurso e faço parte dos primeiros, dos pioneiros, neste caso, angolanos a concluir o pós-doutoramento na Universidade Humboldt de Berlim. Sim, senhora. Doutor, permita-me, antes de mais, parabenizá-lo por essas conquistas. Sei que, para além deste último, digamos, essa última formação acadêmica que fez, e o livro que eu mencionei aqui, tem 4, ou seja, mais 3 livros já publicados, e também tem outros doutoramentos, não é? Tem mestrados, não sei se são todos na área do direito. E, para mim, é um grande orgulho, acredito, para o nosso país e uma grande inspiração para os jovens angolanos. Pode discorrer um bocadinho sobre como foi o processo, a sua trajetória académica até chegar até aqui onde estamos Sim, hoje? com certeza posso sim. Eu comecei a minha formação no seminário, passei pelo seminário, depois um pastor em Benguela, fiz o curso de filosofia, depois fui para a Itália, fiz toda a minha formação jurídica na Itália, incluindo o doutoramento em Direito Constitucional pela Universidade Lateranense de Roma, intitulada ou comumente denominada Universidade do Papa. Depois regressei para Angola e ali trabalhei como analista de mercado para o governo italiano. Tinha sido selecionado a partir da Itália para esta função. E de seguida, ingressei para o Tribunal Constitucional, comecei a trabalhar para o Estado angolano e, portanto, depois de algum tempo, decidi, vir para cá, para a Alemanha, e a fim de prosseguir com a minha formação. Isto é, o mundo da pesquisa é um mundo que não para, que começa e depois, termina com, obviamente, talvez com a morte. Sim, senhora. E, doutor Adlésio, por que a Alemanha e ainda mais a Humboldt a Universidade Humboldt, queria falar aqui em alemão, que é, portanto, a universidade onde passaram vários pensadores como Karl Marx, Engels e outros. Como é que foi, como é que conseguiu, não sei se essa é a pergunta correta, ingressar a uma universidade deste calibre? Não duvidando das suas capacidades, claramente. Exatamente. Assim como sabe muito bem a Catarina, obviamente no mundo ocidental, né? Assim como também no sul, nos outros países, assim como o continente africano e americano, asiático também, é muito predominante, obviamente, o ingresso às universidades por intermédio de concurso ou aplicação, não é isso? Exatamente. Então foi isto que eu fiz também, aqui candidatei-me, submeti a minha documentação, fiz o requerimento à universidade, neste caso diretamente aos membros da Cátedra de Direito Público da Universidade de Humboldt. Portanto, eles geralmente recebem várias candidaturas, fazem a seleção com base ao currículo e, portanto, por sinal ou por sorte, tenha sido escolhido dentre os indivíduos que tenham submetido a candidatura. E dali convido o professor titular, neste caso Felipe Dano, ele convidou-me para que fizéssemos uma entrevista e pudesse perceber realmente o conteúdo e a natureza e o objetivo do meu projeto de pesquisa pós-doutoral. Portanto, lá tivemos o contacto, conversamos, fundamentei e, portanto, por sinal, ele dizia que poderia ser um sujeito associado à Cátedra de Direito Público e Comparado da Universidade Humboldt de Berlim. E qual foi o critério principal, ou seja, que pesou para que você, portanto,
fosse, como é que eu posso dizer, fosse selecionado? Eu julgo que tenham sido dois. O primeiro é por ter sido formado em uma universidade europeia e obviamente renomada. O segundo, pela ambição do meu projeto. Portanto, são esses dois elementos, tenho a plena certeza, porque depois até percebi na apresentação do mesmo projeto, tanto posicionando-se como uma pesquisa percursora, não é? Percursora, e, portanto, estes dois elementos tenham sido os mais relevantes que concluíram com a minha admissão na Universidade Humboldt de Berlim. Sim, senhora. Como referimos aqui no início, você, portanto, teve a oportunidade de apresentar recentemente a sua última obra, Manual de Direito Processual Constitucional, aqui na Embaixada de Angola, na Alemanha. E gostava de saber o que é que inspirou a criação dessa obra e qual a sua principal contribuição para o campo do direito. Sim, antes desta pergunta, a Catarina fez a pergunta do porquê da Alemanha. Esta é uma pergunta muito importante para mim, porquê da Alemanha? Não tinha chegado a responder. Exatamente, porquê da Alemanha? Porque depois de ter terminado a minha formação na Itália, ter regressado para Angola, foi sempre o meu desejo ou o meu sonho de poder, obviamente, passar pela escola alemã. Porque a escola alemã, no campo do direito público, mais concretamente do direito garantístico, né, justiça constitucional e não só, portanto, é dos países que tem ditado o ritmo do processo evolutivo nestas matérias. E portanto, é neste escopo que, pretendendo conciliar as duas melhores escolas do direito, que neste caso a escola italiana e a escola alemã, aliás, o direito é germânico-romano, portanto, foi este desafio que me motivou a que realmente passasse por cá, pela Alemanha, de modo a poder primeiro perceber a linguagem jurídica dos grandes autores alemães, como é que têm a percepção, como é que fazem a construção racional das suas premissas, de modo a que, obviamente, pudesse aí encontrar um equilíbrio entre a interpretação histórica muito assente na escola italiana e a interpretação lógico-racional muito assente na escola alemã. E, portanto, foi esta a razão que me motivou a que realmente tivesse que passar pela Alemanha. Faz todo sentido. Portanto, queria estar onde estiveram os melhores e fazer uma formação efetivamente de excelência. Exatamente. Muito bem. A sua pesquisa depois do doutoramento, que foi defendida recentemente também com distinção, atenção, focou na Constituição e na Justiça Constitucional. O que é que motivou a escolher esse tema e quais são, na sua visão, os maiores desafios enfrentados pelos países africanos como Angola em relação à aplicação da justiça constitucional? Muito interessante a sua pergunta. Na verdade, depois de ter terminado a minha apresentação, no dia 27, um dos professores, o professor Hoffman, que esteve presente também na apresentação, ele dizia que realmente a África está a vir, usou essa expressão, para dizer que realmente é um problema atual, pertinente, que assola o continente africano, é sobretudo a fronteira que existe entre as normas consagradas nos textos constitucionais africanos e a sua efetividade. Isto é, existe uma grande fronteira, uma diferença do que aquilo que está consagrado e aquilo que é aplicado. E, portanto, então, qual é a razão? E tal assim que no título da minha pesquisa pós-doutoral estava Constituição sem constitucionalismo. O que é que significa? Obviamente nós temos uma Constituição e nós, os países africanos, temos uma Constituição que é aquela ditada pelo artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a francesa, que dizia que a sociedade que não reconhece
o princípio da separação de poder nem garante os direitos fundamentais, não tem Constituição. Portanto, mas, obviamente, todos os Estados africanos têm uma Constituição, na medida em que tem um texto constitucional que garante, que está estabelecido e consagrado a separação de poder e a garantia dos direitos fundamentais. Mas o problema é que hoje o constitucionalismo tem debatido-se muito com essa questão, e que o constitucionalismo não se resume apenas na consagração, na sua consagração textual, mas resume-se também na sua concretização. Estamos a falar do constitucionalismo material. E, portanto, nisso ainda temos muito por caminhar nos países africanos. E a minha análise, então, da pesquisa, faço uma análise geral daquilo que são as problemáticas do continente africano, sobretudo, por exemplo, na concretização da democracia. Vemos o que aconteceu no Ghana, a questão de assaltos ao poder sem os mecanismos democráticos. Vemos o que aconteceu no Mali, o que está a acontecer, obviamente, em Moçambique e em outros países. Nós vemos que realmente, embora os textos constitucionais consagrem, obviamente, esses princípios, esses valores do constitucionalismo, mas ainda temos muito caminho por fazer na sua concretização. Portanto, a minha pesquisa, então, assenta nesta perspectiva de, primeiro, perceber por qual razão é que os países africanos têm uma Constituição, mas talvez com o constitucionalismo, eu até chamei na pesquisa, e os professores realmente gostaram, era o chamado constitucionalismo adormecido, não é? Um constitucionalismo que está ainda a dormir, na medida em que carecemos de alguns elementos, de modo a que possamos o acordar, né? Tem que acordar este constitucionalismo. Portanto, é nessa perspectiva que, e obviamente nós sabemos a complexidade que é o continente africano, então eu determinei a análise de alguns países em concreto, que são 4 países, nomeadamente a República de Angola, a República do Congo, Democrática do Congo, a África do Sul e por último, a Argélia. Portanto, como nós sabemos, são países protótipos, a Angola a representar a lusofonia, isto é, a família jurídica lusófona, a República Democrática do Congo a representar a família jurídica francófona, a África do Sul a representar a família jurídica comoló, anglo-saxônica, não é? E, por último, a Argélia, que, embora tenha este predomínio, obviamente, do protótipo francês, mas acarreta consigo outros elementos, que é, por exemplo, a questão da religião, que é a Sharia, isto é, nesses países foram analisados com base a este confronto entre o direito e a religião. Portanto, eu parto sobre esse pressuposto e vou analisando aquilo que os elementos que consagram os seus textos constitucionais e a realidade social, política e econômica desses países. E, por último, eu dou uma proposta de um modelo de justiça constitucional, porque, na verdade, a meu ver, esta fronteira entre o constitucionalismo formal e o constitucionalismo material resolve-se, sobretudo, primeiro, por, obviamente, uma releitura do processo de aprovação dos próprios textos constitucionais, envolvendo mais as pessoas, isto é, não levando para disputas políticos partidárias, mas, obviamente, admitindo o consenso popular, admitindo o protagonismo do consenso popular e, por último, de modo a que as oposições, quando estão a exercer a oposição, não digam não, quando nós formos governo vamos alterar a Constituição. A Constituição tem de ser, obviamente, a base sobre o qual toda pessoa se pudesse rever. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, sobretudo, uma fortificação das jurisdições constitucionais, porque muitos desses países, por exemplo, no Zimbábue, obviamente o Tribunal Constitucional muitas vezes vem a legitimar esses poderes autoritários e, portanto, é ali eu chamo a colação na minha pesquisa pós-doutoral uma releitura à estrutura e o funcionamento desses órgãos para que realmente não exista, ou exista, mas exista de forma, obviamente, ou seja, mitigada essa fronteira entre o direito consagrado e o direito aplicado. Ok, muito bem. Doutor Adlésio, já que estamos focados nos países africanos, não é? E falou agora aqui da Sharia. Eu sei que a lei Sharia, que em inglês é Sharia Law,
é a lei aplicada nos países islâmicos, correto? Está a falar do Médio Oriente. Exato. Então, queria que debruçasse um bocadinho sobre isso e que também portanto, respondesse aqui para nós qual é a matriz ou a raiz da Constituição africana, ou de Angola especificamente. Ok. Pronto, a Al-Sharia nos países islâmicos tem uma grande relevância na medida em que, obviamente, há uma integração ali entre aquilo que determina, obviamente, Al-Sharia, que é o texto sagrado, obviamente, de Maomé, escrito por Maomé e depois pelos seus profetas, não é? E, obviamente, aquilo que são... há uma integração entre as normas jurídicas e, obviamente, e a religião, de modo a que acaba por não se fazer essa distinção entre aquilo que estabelece a religião e aquilo que estabelece, obviamente, as normativas jurídicas. E, portanto, esta base é a forte influência da religião. E esta base no qual se movem esses países, obviamente, de origem islâmica. E, obviamente, em África, por exemplo, quase todo o norte de África são países islâmicos. Por isso é que na minha pesquisa reiterei este aspecto, porque acaba por diferir significativamente os países que tenham influência, por exemplo, francófono. Porque, obviamente, eles... por intermédio do processo da assimilação, não é? Ou incorporação das normas, obviamente, com base à origem colonial, os Estados, obviamente, foram adotando os ordenamentos jurídicos com base a esse denominador comum, que é, neste caso, o país colonizador, mas a Al-Sharia tem uma grande relevância, obviamente, na leitura desses Estados e na própria consagração do constitucionalismo, neste caso, ou do Estado de Direito nesses países. Então, assim que já tem se discutido se, de facto, se esses países islâmicos, tendo a religião islâmica e a Sharia como elemento fundamental, são compatíveis com o constitucionalismo. Mas que, obviamente, a resposta é que sim, porque, obviamente, em todos, mesmo em religiões e em todas as sociedades, há sempre ali algumas premissas e bases sobre o constitucionalismo. Portanto, essa é a questão. Depois, quanto à matriz, como nós sabemos, a nossa matriz é a matriz do Civil Law, né? Que é o Civil Law, nós sabemos que o direito temos o Common Law e o Civil Law, que é de origem, obviamente, também romana-germânica, herdada sobretudo pelo ordenamento jurídico na Idade Média, no direito comum, herdada obviamente pelo ordenamento jurídico alemão e o ordenamento jurídico francês, portanto, mas que tem a origem, obviamente, no Corpus Juris de Justiniano, isto é, tem a origem romana, germânica romana. Portanto, é que se foi expandido através, por exemplo, um dos exemplos concretos é o Código de Napoleão, que se foi expandido nos outros ordenamentos jurídicos, obviamente em Portugal e, consequentemente, no ordenamento jurídico angolano. Portanto, nós temos então a origem nesta linhagem, que é da família jurídica romana-germânica. Será que isso tem a ver com o fator colonização? Exato. Eu, de facto, na minha pesquisa, na questão porquê, portanto, primeiro, tendo em conta a diversidade cultural em África, a extensão territorial, portanto, acaba sendo difícil determinar os elementos comuns, não é? E eu destaquei, primeiro elemento, a histórica colonial, o segundo elemento, a língua, e o terceiro, né, que são elementos que, obviamente, acabam por ser comuns. Então, e aqui, ao destacar a história colonial, é muito importante na medida em que os Estados africanos foram adotando os seus ordenamentos jurídicos com base à assimilação dos países colonizadores, não é? Talvez que é só de vermos para o ordenamento jurídico angolano, nós temos a base legal e jurídica do ordenamento jurídico angolano é portuguesa, exatamente, é portuguesa. E, portanto, mas como sabemos, o direito é comum, portanto, Portugal também teve origem no ordenamento jurídico francês, alemão e, consequentemente, romano. Portanto, é dali onde provém. E é não só Angola, como também assim a República Democrática do Congo tem a base, obviamente, no ordenamento jurídico francês e assim sucessivamente. Tantos países, obviamente, têm a consagração dos seus ordenamentos jurídicos com base, obviamente, à história
colonial, a língua e outros aspectos. Exato, não nos podemos desconectar disso porque faz parte da história, é a raiz Exatamente. da, portanto, criação das nossas constituições. Exatamente. Será que a Constituição tem plural? Constituições? Sim, constituições. Assim, vários Exatamente, países, porque cada vários país tem a sua. Constituição, Muito bem. exatamente. O doutor leciona em várias universidades em Angola, incluindo a Universidade de Lusíada e a Academia de Ciências Sociais e Tecnologia. Como é a sua experiência como professor e quais são os seus maiores desafios enfrentados pelos alunos no ensino do direito no contexto angolano? E também, antes de responder, sei que não sei se foi professor recentemente ou deu algumas aulas em algumas universidades ou faculdades em Portugal. Ok. Pronto, a esta questão eu de facto tenho propostas de poder fazer agregação acadêmica na Universidade de Lisboa portanto, na Universidade Europeia, lecionar. Isso está em mesa e pronto, mas estou também a ponderar, tendo em conta, obviamente, a necessidade que tem o nosso país, não é? Que, obviamente, a necessidade que tem o nosso país de poder também dar o meu contributo no próprio país angolano. Pronto, os desafios são enormes, a nossa academia tem ainda vários desafios a enfrentar, na medida em que temos ainda esta limitação tanto bibliográfica, nós não produzimos muito, obviamente nós dificilmente criamos conhecimentos, mas muitas vezes reproduzimos conhecimento, que são coisas O que se deve a isso? completamente diferentes. Sua opinião? Porque a que se deve é realmente porque, pronto, estamos a começar agora e de facto gostei dessa expressão do professor Hoffman quando dizia a África está a vir, na medida em que, pronto, estamos a vir realmente, temos de fazer essas experiências, tem contacto com demais professores, por exemplo, durante a minha instância pós-doutoral tive contacto com professores renomados a nível internacional, Cavirage, T. Gluck, da Universidade de Califórnia, tive com o Grimm, um dos grandes influentes da justiça constitucional aqui na Alemanha e na Europa em geral. Portanto, para dizer que às vezes esse contacto com essas pessoas, esse sair, obviamente, e ir ao encontro de outras realidades acabará, de certa forma, por nos enriquecer. Em Angola, portanto, temos ainda essa dificuldade. A primeira dificuldade é, sobretudo, bibliográfica, não é a bibliográfica. A segunda dificuldade é, sobretudo, pronto, agora os professores parece que já são bem remunerados, portanto, já estamos a caminho, porque, obviamente, em questões de remuneração, por exemplo, o professor aqui na Alemanha é muito bem remunerado. O professor aqui na Alemanha faz parte da classe médio-alta, se não diria mesmo alta, portanto, então estamos a caminho. Ou seja, há uma maior valorização, não é? Exatamente, é um processo, portanto, e é com a valorização mesmo da ciência e da academia que, consequentemente, teremos produção, porque assim, uma pesquisa requer fundos, requer financiamento, tal assim que diz que a verdadeira pesquisa começa depois do doutoramento. Isto é depois do indivíduo fazer o doutoramento que realmente começa a investigar, a dar o contributo à ciência. Por quê? Porque, obviamente, ali já tem a experiência do que é uma pesquisa, obviamente, doutoral, de alto nível, e, portanto, ali tem mais possibilidades e tem mais faculdades de poder, obviamente, perceber os contextos e, obviamente, apresentar realmente uma pesquisa com todos os elementos possíveis. E, portanto, aqui na Alemanha, por exemplo, financiam muito a questão de pesquisas pós-doutorais, o doutoramento pós-doutorais. Por quê? Porque, obviamente, a pesquisa pós-doutoral é um elemento importante. Aqui, por exemplo, antes do indivíduo ser professor, tem que fazer o pós-doutoramento, faz a chamada prova de habilitação e depois, obviamente, é que é professor. E nós, em Angola, estamos a caminho, vamos dando os nossos passos, portanto, é essas experiências que adquirimos aqui que depois poderemos implementar, de modo a que, obviamente, dentro de alguns anos teremos realmente uma academia africana, uma academia angolana que vale a pena, que dê também o seu contributo para a ciência universal. Muito bem. Falamos aqui de fundos e sabemos que estudar e alcançar o nível que alcançou não é nada fácil e nada barato. Mencionou, portanto, que a Alemanha é um dos países que apoia bastante financeiramente, né, os seus, como é que eu posso dizer? Projetos de pesquisa, exatamente, os cidadãos. Formações e tudo mais, sim. E, por acaso, teve alguma ajuda do Estado angolano para
para concluir a sua formação? Então, neste quesito, pronto, bolsa não tive, infelizmente. Era mesmo isso que eu queria também bolsa saber. não tive, infelizmente, porque parece que o INARES não financia bolsas pós-doutorais, porque recebi uma resposta de gente do Ministério do Ensino Superior, mas, obviamente, tive sempre o apoio do Tribunal Constitucional, não é? Tive sempre o apoio do Tribunal Constitucional e, portanto, mas claro, e depois também tive de fazer algumas poupanças, de modo a que, obviamente, pudesse concluir a minha formação. A formação, obviamente, como disse, é grátis. O meu pós-doutoramento é grátis aqui, não paguei absolutamente nada para a universidade, aliás, porque eles reconhecem o mérito e quando o indivíduo tem, obviamente, eles admitem e ajudam. Exatamente. Portanto, era mais a questão da estadia e tudo mais. E também tenho por agradecer também à senhora embaixadora Balbina, que ajudou-me bastante na minha integração aqui, e nas minhas atividades e tudo mais. Portanto, são graças a estas pessoas, o tribunal, a embaixada, na pessoa da sua embaixadora, a doutora Balbina, que diretamente também me foram ajudando, portanto, que graças a Deus consegui, obviamente, alcançar os objetivos desiderados. Bom saber que, de alguma forma ou de outra, o nosso país participou, não é? Na sua formação. Com a sua experiência acadêmica e prática no direito público, como vê o desenvolvimento das instituições jurídicas em Angola nos últimos anos? E quais são os avanços e os pontos que ainda precisam de atenção especial? Ok. Pronto, a nossa academia, sobretudo no direito público, está a crescer. Pronto, já vemos publicações de várias obras, isto obviamente é de aplaudir este feito e, portanto, está caminhando, porque há algum tempo não se estudava realmente, por exemplo, o direito constitucional é uma matéria muito nova, a nível mundial mesmo, é nova. Data de quando, mais ou menos? Isto é, por exemplo, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, e, consequentemente, foi na Itália, na cidade de Ferrara, sim, que começou-se a desenvolver, estou a dizer aí em 1970 e tal. Bastante recente. Sim. O direito constitucional é estudado. O estudo do direito constitucional é muito recente. E sobretudo em países. E sobretudo E sobretudo em países como a África, né? Países como a África, em que, obviamente, tendo em conta as complexidades, o direito público, o direito constitucional não é muito estudado ainda, começa-se a ser estudado. Na realidade angolana, nós já temos, obviamente, uma escola de direito público, aliás, que foi criada uma associação de constitucionalistas, não é? Há alguns anos, acho que há 3 anos. Portanto, isso é de louvar e, portanto, já vemos autores de manuais e livros, embora tenhamos ainda muito por caminhar, como, por exemplo, temos apenas um comentário à Constituição da República de Angola feito pelo professor Raul Araújo, Elisa Rangel e outros, portanto, não temos mais um outro comentário, não temos um manual, por exemplo, de direitos fundamentais que venha a relatar. Temos ainda obras, temos ainda matérias que se têm que obviamente, que descrever, que têm que se abordar, que têm que ser discutidas, mas que, obviamente, isso faz-se devagar. E estamos caminhando para ali e, quem sabe, dentro de alguns anos, a Academia Angolana possa ter também alguma palavra a dizer no que ao direito público diz respeito. Por exemplo, obviamente, vemos o Brasil. O Brasil está agora muito desenvolvido no que concerne à publicação destas matérias. Por quê? Porque, obviamente, eles deram já um outro passo. Nós, infelizmente, se nos estagnarmos muito ou centrarmos só na escola portuguesa, obviamente teremos sempre essa limitação. O Brasil já, não limitou-se apenas à escola portuguesa, mas foi à busca de outras escolas, como, por exemplo, a escola italiana e, sobretudo, a escola alemã, no que concerne ao direito público. E isso fez com que, obviamente, dessem mais passos e hoje
hoje, sem receio de errar, quer dizer, o Brasil tem mais produção, obviamente, no que concerne ao direito público que Portugal, só nesse quesito, mas por quê? Porque, obviamente, eles saíram e, obviamente, procuraram integrar também a tal chamada multidisciplinariedade, isto é, não apenas focando-se ao sistema jurídico português, mas conhecendo outras realidades. E isso fez com que, obviamente, eles crescessem e nós também estamos a começar. Pronto, estou aqui na Alemanha, há outros que estão em outros lugares, que depois, obviamente, conciliando a escola portuguesa e outras escolas, já conseguiremos, obviamente, fazer mais uma análise crítica àquilo que é a construção do direito no ordenamento jurídico angolano. Muito bem, sempre expandir as fontes, não é? Exatamente. Durante o seu pós-doutoramento, teve a oportunidade de interagir com outros académicos e pesquisadores de renomes, não é? De outras nacionalidades, que acabou aqui de mencionar, acredito que estudou também com brasileiros, não é? E então, quais foram as principais lições que aprendeu com essa troca internacional, digamos, essa troca de experiências? Vi que realmente temos ainda muito por aprender. A pessoa quando, depois de se formar, pensa que que tem atingido a maturidade do conhecimento, mas depois no confronto com outras pessoas, sobretudo pessoas experimentadas, o indivíduo vê que, de facto, que existem elementos que devem se maturar. Por exemplo, no que concerne a percepção sobre a natureza jurídica e a teoria dos direitos fundamentais, com toda a sinceridade, eu acabei por perceber melhor aqui na Alemanha. Obviamente, e isso é realmente um feito, e este contato o indivíduo adquire, aprende, obviamente, como, obviamente, analisar de forma, obviamente, crítica os argumentos, né? Por exemplo, eu dizia que, porque cada país tem a sua perspectiva, o seu modo de construir, obviamente, a linguagem jurídica. Por exemplo, a Itália tem um modo completamente diferente de Portugal. E a Alemanha também tem um modo completamente diferente de outros países. E, portanto, obviamente, tendo tido essa oportunidade de conhecer como fazem a construção jurídica, obviamente, os autores alemães, que, de certa forma, enriqueceu-me bastante. E é uma experiência que, obviamente, levarei para toda a vida, que penso, obviamente, num futuro poder partilhar com os meus estudantes, com os meus colegas, meus amigos, obviamente, daquilo que foi a minha experiência aqui na Alemanha, este contato com pessoas que têm uma perspectiva, às vezes, diferente da sua, que têm uma visão diferente, que às vezes até a tua visão pode ir muito mais além da dele, mas esse confronto, essa troca, acaba, de certa forma, por enriquecer. Por exemplo, no grupo de pesquisadores associados à Universidade de Humboldt, não tinha nenhum africano, era o único africano. Quer dizer, exatamente. Não foi só da Angola, foi da África, então. Exatamente. E, portanto, eu via que o professor Felipe Dan não tinha muito domínio, ou não tinha realmente a percepção daquilo que é a realidade africana, não é? Portanto, nos nossos diálogos, nossos debates, obviamente, que ele foi percebendo, e também fui percebendo a percepção deles, neste caso, ao continente africano, assim como ele também me foi percebendo a minha percepção, obviamente, do continente, de alguém que vive com esta realidade do continente africano. Porque nós temos várias obras assim a descreverem sobre a África, mas que muitas vezes não conhecem a realidade realmente africana. E foi realmente uma experiência muito boa, que levarei para toda a vida, e, portanto, tenho apenas a agradecer esta oportunidade que, se calhar, Deus me tenha dado de poder ter contato com professores renomados, com pessoas que realmente têm mais grande experiência, uma vasta experiência no mundo, obviamente, da ciência jurídica. E quanto tempo durou esse tempo aqui na Alemanha, enquanto académico? O pós-doutoramento do meu professor, o professor da cátedra, quis que ainda continuasse, disse não, a tua experiência aqui tem sido, porque é uma percepção, com uma diversidade, né? Porque, mas eu cheguei aqui em 2022, sim, 2022, portanto, sim. Foi 2022, 23, 24, eu fiz aqui 2 anos, quase 3 anos, né? Quase 3 anos, portanto, que eu estou aqui, foi o tempo que durou esta pesquisa, e, portanto, agora
terminamos, concluímos, mas tanto serei sempre o professor associado, obviamente, ao Centro de Pesquisa da Universidade de Humboldt. Passarei, obviamente, continuamente a estar presente, a vir portanto, foi este período que durou a minha pesquisa. Você tem se dedicado à pesquisa e à formação acadêmica, digo, a sua vida, não é? Porque é muito jovem, mas também contribui com a sua experiência através de livros e artigos. Quais são os seus projetos futuros? E há algum novo livro ou pesquisa que você está a desenvolver no momento? Por exemplo, claro, a minha pesquisa pós-doutoral eu dividia em duas partes, não é? E que essas duas partes fizeram 2 artigos científicos, portanto, que depois serão desenvolvidos em livros, geralmente. Portanto, e esses artigos serão publicados numa das revistas aqui mais renomadas alemã, não é? Sim, senhora. Exatamente. Parabéns. Portanto, e tenho perspectivas de continuar a publicar os meus livros, escrever artigos, claro. Agora, graças a Deus, a minha estadia cá abriu-me mais horizonte, tenho mais portas abertas no que concerne à publicação dos meus artigos, portanto, vou continuar a escrever também artigos e tenho perspectivas de este ano mesmo apresentar algumas obras, não é? Que é a continuação daquilo que é o meu projeto editorial, por exemplo, escrever sobre matérias de direitos fundamentais, que é uma matéria que realmente que a Alemanha está muito bem evoluída, e depois também, se calhar, uma matéria sobre os mecanismos de fiscalização para o juiz ordinário, né? A fiscalização difusa no ordenamento jurídico angolano. Portanto, tenho a perspectiva de apresentar 2 livros, ou um livro só, o outro, se calhar o próximo ano, mas este ano tenho a perspectiva de apresentar um outro livro que concernente aos direitos fundamentais em Angola. Claro, o senhor, permita-me que lhe chame assim por causa do respeito e a reverência. Não, É uma enciclopédia viva, não para de estudar, de pesquisar e pensa em traduzir os seus livros em outras línguas, já que passou por estes países da Europa. De facto, o meu tem último expandido, manual, não o é? meu último manual, que discuti também com os meus colegas na Universidade de Humboldt, discutimos o meu manual, eles de facto gostaram, porquê? Porque o que é que eles viram, o que é que eles notaram? Notaram uma fusão de escolas jurídicas na minha obra. Pronto, porque da escola jurídica portuguesa, da escola jurídica italiana e da escola jurídica alemã. E, portanto, eles gostaram, adoraram imenso e sugeriram mesmo que eu traduzisse. Portanto, deixei alguns manuais na biblioteca Humboldt, mas que traduzisse de modo a que, pronto, infelizmente a nossa Deixa-me língua... só uma pausa, desculpe interromper. Então, os seus livros, as suas obras agora fazem parte do acervo Sim, da Universidade de Humboldt, sim. Mas pronto, só que estão em português. Infelizmente, o português não é uma língua muito consumida no que ao direito público diz respeito, porque obviamente os grandes autores, para lermos uma obra de direito, os grandes autores nos encontramos em língua inglesa e em língua alemã, e língua inglesa. sempre pode traduzir. Exatamente, não é isto que eu estou a dizer. Então é muito bom traduzir. E eu penso traduzir esta minha última obra, obviamente, em inglês, de modo a que, obviamente, talvez avance mais para outras dimensões e seja conhecida não só na lusofonia, né? Assim como foi, por exemplo, foi exaltada pelo professor Carlos Brancos de Moraes, mas também, obviamente, em outros países que não façam parte da lusofonia. Exatamente. Porque a intenção é essa, expandir, não é? Exatamente. E também é bom porque eu vejo que os países africanos lusófonos não têm muita expressão no resto do mundo. Exatamente. Então, naturalmente, que têm pouco conhecimento sobre os pensadores que os nossos países têm. Exatamente. Muito bom trabalho, Dr. Adlésio. Por fim, não é, vamos já concluir, considera ser o papel dos académicos e intelectuais angolanos no cenário internacional? E qual conselho daria para os jovens angolanos que aspiram uma carreira académica e de pesquisa de excelência como a sua? Exatamente. Portanto, o primeiro conselho que dou aos angolanos é que não estudemos apenas para encontrar um trabalho, não é? Porque, assim, infelizmente, claro, depois também a percepção que nós temos de Angola, não é? Claro, o indivíduo quando determina-se a seguir a carreira acadêmica, ser professor,
obviamente, tem de fazer o doutoramento, fazer pesquisa pós-doutoral e, portanto, avançar, se calhar até chegar a professor catedrático e outras coisas. Portanto, tem de fazer esse percurso. E, obviamente, o que eu incentivo os jovens é, sobretudo, fazer essa busca, não fazer uma busca com propósito apenas de encontrar um emprego, não isto, mas fazer uma busca para porque o conhecimento liberta, né? E depois, quanto mais conhecemos, apercebemos que não sabemos, temos muito por saber, temos muito por conhecer. Portanto, é nessa perspectiva que eu acho que os jovens angolanos que tenham, porque assim, nem todos, obviamente, devem abraçar a academia, não é? Porque, aliás, senão, que me dizia Aristóteles, cada um tem de trazer uma pedra, cada um tem de existir um sapateiro, tem de existir um pinteiro, carpinteiro, tem de existir uma pluralidade de atividades e profissões para que, obviamente, a sociedade avance. Portanto, eu digo, os jovens que se tenham determinado a seguir a carreira acadêmica, seria bom que, obviamente, estudassem realmente. Isto é, e o estudo não passa apenas, passa sobretudo pela pesquisa, pela leitura, não é? Pela leitura, pela busca da novidade de matérias publicadas, e não apenas na língua portuguesa, mas noutras línguas. Quer dizer que a questão da língua é muito importante neste processo, de modo a que, obviamente, possam, primeiro, focando-se, obviamente, nos seus objetivos, possam realmente consolidar os seus conhecimentos e, de certa forma, dar o seu contributo para o avanço da ciência e da academia em Angola. Muito bem. Doutor Adlésio, falamos aqui há bocadinho sobre o facto de muitos jovens apenas ingressarem na academia, não é? Para poderem encontrar bons empregos ou para terem o tão sonhado canudo, e não exatamente para poderem ter conhecimento e produzirem, não é? Na sua opinião, por que acha que esse fenômeno acontece, principalmente no nosso país? Que as pessoas têm mais interesse em recorrerem aos estudos apenas para este fim e não para efetivamente serem pessoas intelectuais, não é? O que acontece? Pronto, eu não sei que influência tivemos, se é influência portuguesa, não sei dizer, mas infelizmente existe aí a mania do doutorismo, né? Todos têm de ser doutor, todos são doutores, e portanto, o que acontece? E isto é uma grande diferença. E eu vejo que essa diferença, William James, que é um autor americano que fala, sobretudo, desenvolve a teoria do utilitarismo, não é? E do utilitarismo americano, não é? E obviamente, diz que o americano está virado à praxe. E nós estamos... O que acontece? É que, infelizmente, nós avaliamos a pessoa com base à formação acadêmica. Às vezes não tanto com base aquilo que sabe fazer, aquilo que pode fazer. A experiência. Não é? A experiência, é sobretudo com o nível acadêmico. E, portanto, paga-se, fazem-se as coisas, e é normal, isso em todos os países. Faz-se a coisa com base, obviamente, ao enriquecimento, ao nível acadêmico. Mas, em Angola, infelizmente, é que parece que tem essa mania que todos devem ter o título. O título é que determina, primeiro, a realização profissional, é que determina, sobretudo, o posicionamento na sociedade e, portanto, então, todo mundo está à procura do título. E, estando à procura de título, esquecemos de um elemento importante, que é o conhecimento. Não é? E, obviamente, nós, ao corrermos para a busca do título, às vezes, obviamente, não nos preparamos para justificar, porque os títulos pesam, não é? Os títulos também pesam. Quando nós dizemos que o indivíduo é doutor, o indivíduo é mestre... Colocamos nos currículos, não é? Colocamos no currículo isso. Obviamente, depois é importante que deste doutor, desse mestre, espera-se, obviamente, realmente o conhecimento. E, infelizmente, aconselho a juventude a não primar tanto pelo título, mas primar, sobretudo, pelo conhecimento. Porque primando-se pelo conhecimento, se tem o título e se tem também o conhecimento. Agora, primando apenas pelo título, muitas vezes nos esquecemos do conhecimento. Exatamente. Isso. Já que estamos aqui a falar muito do nosso país, nós vamos completar este ano 50 anos de independência. E o que é que espera para o nosso país, para os próximos 50 anos, posso dizer, porque você é muito jovem e eu sei que vai chegar até lá, né? Então, quais são os seus sonhos
qual é a Angola que quer ter daqui a 50 anos? Pelo menos, do modo geral e na área académica principalmente. Na área acadêmica, pronto, eu tenho a plena certeza que dentro de mais anos Angola vai crescer ainda mais, não é? Pronto, é só de vermos que há algum tempo as escolas de Angola, no que concerne ao direito público, vou falar sempre do direito público, não davam direito constitucional, nem justiça constitucional, davam direito do Estado. Portanto, hoje já, obviamente, direitos constitucionais, justiça constitucional, quer dizer que até no próprio currículo, obviamente, o plano acadêmico das universidades, nós encontramos essas matérias garantísticas, o que significa que, obviamente, e vemos também pessoas mais empenhadas, obviamente, com a formação, vemos professores engajados, vemos realizações de congressos, de direito constitucional, de direito empresarial, de direito administrativo. Isso mostra realmente essa preocupação do Estado angolano, dos acadêmicos angolanos, obviamente, de poderem dar um contributo à ciência. E, obviamente, se neste preciso momento já estamos nessa fase, quer dizer que dentro de alguns anos nós vamos aumentar ainda mais e dentro de alguns anos nós realmente teremos uma escola de direito angolano consolidada e solidificada. Agora temos alguns precursores, professores, como, por exemplo, o professor Carlos Feijó, o professor Raul Araújo, professor Sango, professor André Vitor, e o professor Cajibal e outros professores, tem vários professores. Esses professores têm, de certa forma, com o seu contributo, já mostrado ou empenhando-se a dar o seu contributo na consolidação da própria academia, mas que claramente que os mais jovens, nós que estamos a vir, possamos obviamente dar sequência e seguimento e tenho a plena certeza que virão ainda também mais novos de nós, que poderão também prosseguir e tenho a plena certeza que dentro de alguns anos nós teremos uma academia já consolidada, não dependente tanto do acervo português, mas obviamente dependente e uma academia que se afirma a nível obviamente mundial e a nível universal, obviamente da ciência do direito. Muito obrigada, doutora Adlésio. Não tenho mais perguntas a fazer, não sei se quer tecer aqui algumas considerações ou falar do contributo que vai dar ao nosso país. Pronto, eu já não tenho também mais nada a dizer, já disse que contributo é que darei, tenho simplesmente a agradecer pronto, o facto de me ter convidado, depois de ter apresentado a minha defesa pós-doutoral, ter a embaixada, ter convidado para poder, pronto, não convidei a embaixada porque obviamente a apresentação de pesquisa pós-doutoral não é público, é privado, na medida em que convidam apenas pessoas que discutam a matéria. Isto é desse ecossistema. Exatamente, quer dizer que pessoas que não é uma defesa do doutoramento, do mestrado, não, é uma defesa de uma pesquisa e, portanto, a discussão é com pessoas que vivem, com pesquisadores dos tantos países que convidam, obviamente o professor convida e que, obviamente, a presença, por isso é que não convidei, mas, na verdade, eu agradeço o convite para falar sobre isso, porque, aliás, desde que cheguei aqui, a embaixada esteve sempre presente, deu-me sempre o apoio e, portanto, dizer o meu muito obrigado também pela entrevista que me faz, Catarina, e, portanto, tenho apenas a agradecer e a dizer que estou preparado e pronto para poder, obviamente, sempre contribuir para o nosso país. Sim, senhora, doutora Adlésio, eu também quero, portanto, agradecer-lhe, né, por ter aceito o nosso convite e por ser a pessoa que é por nosso país, porque não são todos os dias que nós encontramos angolanos assim, com a sua qualidade acadêmica e, infelizmente, angolanos, africanos de um modo geral, não é? Quando nós imigramos à procura de melhores condições de vida, nós não nos preocupamos em estudar, em buscar conhecimento. Portanto, ver uma pessoa que teve uma trajetória diferente é um orgulho e uma grande inspiração. Eu vou seguir os seus passos, não vou chegar ao seu nível, acredito que não. Com certeza. Não, vai chegar. Tenho a plena certeza que vai chegar. Não sei se tenho muito tempo. Vai chegar, tem sim. Mas você merece uma salva de palmas e permita que eu bata, por favor, porque realmente é impressionante. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Obrigado.